Professora, eu gostaria de saber qual é a relevância do Centro de Memória aqui da Faculdade Sousa Marques, não só para a instituição, mas para a comunidade aqui do subúrbio da Zona Norte, e o porquê que a história daqui da Faculdade Sousa Marques é tão relevante também para a história do Rio de Janeiro. Eu acredito, sinceramente, que é relevante manter essa memória. Ela foi iniciada aqui em Cascadura, no subúrbio do Rio de Janeiro, que não era nem a metade do que é hoje, né? Nós hoje achamos que é um subúrbio pobre, mas era muito mais ainda. O que não tinha aqui era tantas casas na comunidade, né? A elevação ali, o morro era completamente vazio e mudou bastante isso. Mas a vinda de José de Sousa Marques aqui para Cascadura, ele veio da Tijuca, onde fez seus cursos, né? Hoje curso básico e graduação no Colégio Batista, mas ele via Cascadura como aquele lugar onde ele encontraria pessoas que, ao exemplo dele, precisavam ser ajudadas, precisavam ser conduzidas para uma educação melhor. Aqui não havia quase nada, e ele chegou, a primeira casa em que ele abrigou o colégio, hoje é a capela. Depois ele construiu esse prédio aqui. E a visão dele, se você visitar as salas, você vai ver que a visão é muito grande, né? Sala para 50 alunos, salas amplas, corredores amplos. Então, ele tinha uma visão muito ampla do que significava a educação do jovem, mas com aquele amparo também para ele se sentir bem, para ele se sentir família aqui dentro. Uma coisa muito interessante é que aqui, quem entra por aqueles portões, né, sente que não é só um educandário, é uma família, né, que integra todos, desde os professores, diretores, aos mais simples funcionários. Somos todos de uma mesma família. Eu chego a brincar com eles e dizer, olha, eu vou passar no cartório e vou registrar todo mundo vai ser Sousa Marques daqui para frente. Mas essa volta que eles nos dão, né, esse retorno que eles nos dão, é muito gratificante também. Não é só a nossa parte em ir ao encontro deles, mas do funcionário, professor e tudo mais, nós recebemos um retorno bastante grande. Hoje, estava conversando com um professor da faculdade que está doente, mas é aquele tipo que é professor e não quer largar o bastão, né? Não quer deixar. Então, ele dizia, eu não posso viver sem isso aqui, né? Eu digo, mas a sua saúde é mais importante. Que adianta você ficar aqui mais uns dias e perder a saúde e não poder mais. Então, foi difícil convencê-lo, mas ele se convenceu que precisa dar pelo menos uma parada, né? Então, eu acho que não me perdi no meio da minha palavra, né? Você queria saber mais da importância, da relevância desta instituição aqui. Embora uma instituição de porte, que nós poderíamos dizer médio-baixo, né? Ela se impõe, né? Pela sua estrutura física e pelos trabalhadores que aqui estão, né? Professores muito bem formados, professores muito dedicados, funcionários que se dedicam também. Então, é uma visão diferente que nós procuramos trazer para aqui e que quem chega sente, né? A nossa diferença com essa visão familiar e educacional. Então, professor, eu vou recitar um dos pensamentos do professor José Sousa Marques do livro Pensamentos para você pensar, que diz exatamente assim: Sousa Marques, grande guerreiro, que da paz foi dispenseiro, solidário com os pobres e desprezados, coração nobre com os humilhados. Quando eu visitei o acervo daqui do Centro de Memória Sousa Marques, deu para ver exatamente a história, deu para sentir, deu para, na verdade, reviver a história aqui da Faculdade Sousa Marques, que começou ali na capela, aí logo depois vem um anexo atrás, e o professor, na verdade, ele começou dando aula para os vizinhos aqui da comunidade, né? E acabou gerando turmas de mais de 100 pessoas, isso tudo de alunos, pessoas mesmo, aqui do próprio bairro, da própria vizinhança.
Então vejo que esse trecho, Souza Marques de grande guerreiro, solidário com pobres e desprezados, coração nobre com os humilhados, né? Com os humildes, enfim, eu vejo que realmente essa frase ela fez jus à história da Souza Marques. A senhora tem algo a comentar sobre isso? Então, esse era o meu pai. Era seu pai. Sempre pronto a atender, a se solidarizar com as pessoas, e tudo quanto ele fazia visando o que ele poderia beneficiar as pessoas que não tinham uma voz. Por exemplo, quando ele foi para a política, ele se tornou deputado, ele queria ser a voz realmente do povo, né? Era essa a intenção e que ele conseguiu realizar em 4 legislaturas. E o povo correspondia, o povo sabia disso, sentia isso, né? Então, tanto como educador, como político e principalmente como pastor, ele sempre foi muito aberto à população, às pessoas, e principalmente as pessoas carentes, se bem que ele não fazia distinção entre carentes, ricos, para eles eram todos iguais, como Deus nos considera, né? Então, ele vivia essa experiência. Olá, eu me chamo Filipe São Martinho, atualmente graduando do curso de Letras, Português e Literatura, aqui pela Faculdade Souza Marques. No dia de hoje eu visitei o Centro de Memória Souza Marques, onde eu pude ter o privilégio de conhecer um acervo incrível, riquíssimo de histórias. E hoje eu estou aqui com o Lucas, nosso museólogo, que vai contar um pouquinho mais sobre o Centro de Memória, a relevância desse centro de memória não só para a faculdade, mas para também a comunidade aqui de Cascadura e os bairros em afins. E, Lucas, poderia dizer, por favor, qual é a relevância desse centro de memória para a instituição e para a comunidade? Então, o Centro de Memória, o Centro de Memória da Souza Marques, em 2017, nosso trabalho tem sido sobretudo coletar as histórias, as memórias. Eu fiquei dando espaço para o Souza Marques, por exemplo, a história do bairro de Cascadura, a história da educação no subúrbio carioca. Então a gente trabalha com a coleta, com a documentação e com a preservação, né, dessas informações, dos seus suportes, como fotografias, documentos. E a gente também tem trabalhado também com a coleta das informações através do nosso programa História Oral, realizando entrevistas de algumas personalidades ligadas tanto à instituição quanto a família do nosso fundador. E a gente tem atuado sobretudo nesse sentido, já para resgatar esses documentos e tentar divulgá-los, né, através de ações institucionais, através de ações de fora, recebendo pesquisadores como o Felipe e também recebendo pesquisadores de outras instituições. Nosso trabalho tem sido sobretudo isso, preservar, documentar, também preservar e divulgar esse acervo. E, Lucas, enquanto opinião pessoal, qual é a sua opinião quanto ao Centro de Memória Souza Marques? O que ele impactou na sua vida? Por que ele é tão importante para você? O que você pode falar sobre esse Centro de Memória e o acervo que há ali? Então, é até engraçado falar nesse sentido, porque eu estou na instituição desde o meu terceiro período de faculdade. Eu estou na Souza Marques, vou fazer 7 anos assim. Então, eu entrei no Centro de Memória ainda como estudante, como estagiário. Passei em diversas funções de Centro de Memória. Então, assim, pude participar do momento de coleta de vários objetos que hoje fazem parte dessa coleção. Pude participar de algumas entrevistas assim, super significantes para a história da Souza Marques e para o patrimônio do Centro de Memória.
Então, foi interessante que eu pude construir minha vida da minha acadêmica e profissional junto à construção do nosso de memória. Então, eu pude participar de vários momentos assim, do projeto desde o início. Ali, consegui vê-lo crescer, com as suas memórias da marca. É muito importante tanto para a minha trajetória pessoal, mas também sobre o meu trajetória profissional. Excelente. E você, enquanto museólogo, o que você acha do acervo do Centro de Memória? É um acervo assim, riquíssimo. A gente tem diversos pontos, a gente tem acervo em formato de papel, documentos, um acervo fotográfico imenso, com mais de 20 mil fotografias. Então, assim, essas fotografias são registros super relevantes da história da instituição, da história de pescadores, como eu falei, do seu publicatório, da história da educação. A gente tem diversos documentos que mostram as mudanças no ensino no Brasil, tanto no ensino básico quanto no ensino acadêmico, já no ensino de graduação e de pós-graduação. Então é interessante que a gente percebe uma riqueza muito grande assim, e uma variedade muito grande de troféus. A gente tem, por exemplo, além das fotografias, a gente tem trabalhos, plantas básicas dos prédios, as construções dos prédios de todas as cidades do mundo. Então assim, é um acervo que é impossível você conhecer, acho que ter essa experiência, não perceber sua riqueza, essa variedade. Exato. Como o Lucas falou, é um acervo riquíssimo e realmente é um privilégio poder ter conhecido o Centro de Memória. Inclusive, nós estamos querendo no local onde faz parte, né, desse Centro de Memória, faz parte da história da Faculdade José Marques. Então, realmente foi uma experiência riquíssima, não só para mim quanto ao mundo, mas acredito que aqueles também que trabalham aqui enquanto colaboradores seja uma experiência também tão rica quanto aqueles que estudam aqui.